Próximo tópico, era o meu tópico e era sobre a forma como esta pandemia veio a alterar a forma como startups, sobretudo, para ter acesso ao talento e scale-ups, portanto, estão agora a crescer rapidamente, têm acesso a mais talento que antes não tinham. Sobretudo porque, ponto número 1, a partir do momento em que podem trabalhar de forma remota, o talento está acessível de forma mundial, portanto não precisamos de contratar em Lisboa, no Porto, ou em Coimbra, ou em Braga. Pode ser numa aldeia qualquer, ele pode trabalhar para nós de forma remota. O Facebook e o Google já disseram que vão começar a deixar as pessoas trabalhar de forma remota. Isso obviamente também vai alterar o salário que elas vão receber, porque passa a ser indexado à cidade onde estão agora a morar. Mas também que a partir do momento que queremos ter acesso a esta pool de talento que está mais acessível, também temos de mudar a forma como estamos a recrutar. Não pode ser apenas olhar para os benefícios locais, mas também temos de olhar para aquilo que esse talento nos vai trazer de forma global. E, enfim, para isto funcionar, obviamente, para esta pool de talento global poder funcionar, obviamente dar condições, e isto só vai resultar se de facto nós temos a nossa empresa ou a nossa startup ou a nossa scale-up tem processos e tem workflows pré-definidos para que as pessoas consigam trabalhar de forma remota, tenham as suas ferramentas, tenham os seus sistemas de comunicação e também a forma como nós interagimos e nós avaliamos esse talento passa a ser diferente. Em vez de esse talento estar a picar o ponto das 9 às 6 ou das 9 às 5 todos os dias, se calhar em vez de ser avaliado pela forma como aparece ao trabalho, é avaliado pelo trabalho que entrega e pelos objetivos que vai cumprindo e não por efetivamente estar presente no trabalho. Mas também como enfim, este talento se vai comportar, quer dizer, se eu estou a trabalhar remotamente e se a minha empresa só precisa de mim de um par de horas, porque é que eu não trabalho de manhã para uma empresa e de tarde trabalho para outra? É um bocadinho que, quer dizer, toda a gente há uns anos atrás gostava de ser consultor, depois consultor era um bocado chato, vamos trabalhar para as empresas e agora estamos habituados a trabalhar de casa e se calhar dava mais jeito trabalhar por projetos e trabalhar de forma independente e poder andar a trabalhar entre várias empresas. Eu acho que esta parte da pandemia vem a alterar a forma como os empregados se estão a relacionar com as empresas. Obviamente, se nós estamos a falar no setor público, não, isso acho que as coisas vão continuar na mesma. Se estamos a falar de uma grande empresa, duvido que alguma coisa se vai alterar. Mas nas pequenas startups, nas pequenas empresas que os trabalhadores podem trabalhar de casa, é uma vantagem enorme poder ir buscar pessoas de qualquer parte do mundo para poder trabalhar e não apenas estar limitado às pessoas que conseguem aparecer em Lisboa das 9 às 5. Vocês acham que esta pandemia veio ou pode beneficiar estas empresas que ou podem olhar para o trabalho remoto de forma diferente? Ou isto é completamente ridículo e passado alguns meses vamos voltar ao mesmo sistema? Paulo, achas que isto tem pernas para andar? Não só tem pernas para andar, como vai andar de forma imparável. Mesmo em Portugal, e eu trabalho numa empresa grande, inserida num grupo maior, etc, etc. Não perde, obviamente, a oportunidade para aprender as lições que estas circunstâncias trouxeram. Eu estou rodeado de pessoas brutalmente inteligentes, brutalmente competentes à minha volta, e eu dei as minhas melhores sugestões, obviamente, relativamente ao que me parecia que eram as lições a tirar deste episódio na nossa vida. E foi com muita satisfação que reparei que essas sugestões foram acolhidas, ouvidas, etc, etc, e provavelmente se vão transformar em política. Ou seja, em Portugal e no mundo nós vamos aprender que houve equipas que durante este período produziram mais do que nunca. Há pessoas que, se puderem, nunca mais vão voltar a passar horas enfiadas em carros durante a hora de ponta. E as empresas vão aprender que a responsabilidade de contratar a tal pessoa que só tem 2 horas de trabalho para fazer e que depois à tarde trabalha para outra empresa, bom, isso é fundamentalmente culpa da empresa. Quem contrata tem a obrigação de acompanhar, tem a obrigação de observar, tem a obrigação de exigir e tem a obrigação de dar o trabalho adequado aos seus funcionários para que eles possam entregar. E esse trabalho tem que ser proporcional ao tempo que é pago, etc, etc. Repara, normalmente as empresas são acusadas de fazer o oposto, de dar trabalho a mais, etc, etc. Não podem fazer o erro é tão grande a dar a mais como a dar a menos.
As pessoas não podem trabalhar em casa e ter uma vida saudável se trabalharem 10 horas por dia. E mais rapidamente vão chegar a burnouts e a situações limite que não interessam, obviamente, a ninguém. E notem, nenhum empregador quer perder um bom funcionário. Portanto, nós todos, população que trabalha, queremos bons empregadores que recolham o máximo benefício do trabalho que lhes damos e que sejam justos e que percebam exatamente em que situações é que as pessoas estão a brilhar e que deem às pessoas um bocadinho de palco, etc, etc. Eu acho que toda a gente está a aprender imenso. Eu não tenho a certeza que o trânsito na segunda circular, dentro de 6 meses, esteja igual ao que estava antes da pandemia. Vejo muita gente a ter a opção de trabalhar remotamente, vejo muita gente a demonstrar que o trabalho remoto funciona, e mesmo para as pessoas que não trabalham remotamente e que têm que se deslocar fisicamente para poder exercer a sua profissão, sendo ter mais trânsito ou menos trânsito, é substancial na qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, toda a gente fica a ganhar, a poluição vai ser menor, etc, etc. Agora, por amor de Deus, quer dizer, as pessoas que não conseguem ser disciplinadas, que não conseguem entregar trabalho, que não conseguem demonstrar valor, obviamente são mais vulneráveis quando o principal critério de se a pessoa trabalhou ou não foi picar o ponto. Foi chegar às 9 da manhã e sair às 6 da tarde e ninguém sabe muito bem o que é que a pessoa fez durante aquele tempo, mas esteve cá. Se o critério for esse, obviamente vai haver aqui surpresas que não são agradáveis e há pessoas que não se vão dar com essas condições. Eu acho importante haver escritórios nas empresas. Acho importante haver escritórios para quando as pessoas precisam efetivamente de companhia, de trabalharem lado a lado numa secretária, etc, etc, o possam fazer e tenham condições para o fazer. Para todas as outras que se dão bem com o trabalho remoto, que entregam valor, acho que é importantíssimo observar como é que nós podemos ganhar 2 horas na vida dessas pessoas, 2 horas que não eram pagas no contexto normal, em que as pessoas perdiam esse tempo enfiadas no trânsito. E dar mais 2 horas de vida pessoal a essa pessoa, notem, de vida pessoal, não é de trabalho adicional, dar 2 horas a mais de vida pessoal a essa pessoa, vai provavelmente fazer com que seja um funcionário mais satisfeito dentro da empresa e mais produtivo no dia seguinte. Portanto, eu estou muito satisfeito com as lições que nós aprendemos nestas circunstâncias. Infelizmente, a humanidade precisa que lhes aconteça uma desgraça qualquer para repensar os assuntos e repensar os temas. O mesmo se passa com o ensino. O ensino pode melhorar tremendamente depois disto, se as pessoas aprenderem a lição. Porque nós vimos coisas brilhantes feitas por professores e vimos alunos que de facto reagiram muito bem a esta situação. Os pais acho que não. Os pais acho que não, exatamente. O Duarte Costa, que nos está a ver, diz que esta pandemia vai acelerar a mudança, mas nem todas as profissões nem todas as atividades podem ser transformadas em teletrabalho. Pedro, a tua atividade podia ser traduzida totalmente para teletrabalho? De tal maneira que não vejo nem sombra ainda do momento de regresso à normalidade que tínhamos anteriormente. Com a própria empresa a dizer estamos bem, estamos produtivos, está tudo a correr bem e vamos manter-nos, não tendo uma barreira temporal. 2 coisas que aprendi durante este estado de emergência e calamidade é que consigo cultivar morangos. Eu hoje comi morangos ao almoço cultivados por mim, o que é fantástico, porque para um tipo que, apesar de tenho múltiplos interesses na vida, nunca imaginei ser possível fazer uma safra de morangos própria, ali do quintal, que comecei por plantar no início de março. Isto é fantástico. A segunda coisa que queria dizer ao Paulo é: eu também não tenho a certeza que a segunda circular não esteja encravada daqui por 6 meses. Eu quero é não estar lá. Sendo que haverá sempre gente que terá que lá estar. Há pessoas, eu tenho aqui pessoas que muito prezo na vizinhança que não alteraram um minuto das suas vidas porque desempenham funções absolutamente, para já, insubstituíveis. Mestres de embarcações, manobradores de rebocadores, motoristas de transportes públicos, funcionários de distribuição
em grandes superfícies que estão lá, estão no seu posto. Pá, eu todos os dias tenho mais respeito por pessoas que têm que lá estar, porque a experiência da máscara, por exemplo, durante 8 horas é algo que me atemoriza. Eu não sei se era capaz de trabalhar 8 horas com uma coisa que eu ponho 10 minutos e que me sufoca. E que me tira do sério, pá, nem que seja para entrar como se diz agora em termos de piada, dos criadores de onde é que pus os meus óculos, vem agora, onde a raio deixei a máscara. Exatamente. Portanto, Em princípio não devias ter deixado em lado nenhum, devia estar na tua cara, mas pronto. jamais, jamais. Eu vivo numa aldeia, portanto, os meus momentos de interação social são pá, muito localizados e eu não me cruzo com ninguém. A partir do momento em que pá, vou ao pão, vou beber um café, porque isso eu não cedi a essa exigência. Enquanto pude, não cedi a esse confinamento completo e total monástico. E agora que estamos todos a interagir com alguma. Limitação. Pergunto-me como é que um operador de caixa de supermercado consegue gramar 6 ou 7 horas de máscara na cara. E penso muitas vezes, não só nos operadores, nos enfermeiros, nos médicos, aquela malta. Pá, no início disto, eu consegui aí desviar os materiais de merchandising que davam jeito a hospitais e pô-los ao serviço. Pá, e eu via a cara de malta que saía de um turno, porque entrava lá para dentro e não podia vir cá fora nem que fosse fumar um cigarro, porque isso implicava um scrubbing completo, despir não sei quantas peças de roupa, desinfetar-se até ao fim. Portanto, as pessoas que não puderam efetivamente mudar os seus hábitos para teletrabalho, como aí foi bem dito nos comentários, têm um respeito que eu não tinha, não tinha, não tinha respeito, não tinha consciência do respeito que tinha por ele. Certo. Armando, tu estavas disponível para também trabalhar de casa ou preferes ir trabalhar para o escritório? Acho que como tudo tem que haver equilíbrio. Acho que há necessidade de criar laços e sobretudo com novos colegas, com novas pessoas que entram, essa necessidade de ter momentos em que as equipes se juntam para ter mesmo sinais, inclusive corporais, de química entre as pessoas, e parece que continua a ser importante criar esses laços. A partir do momento que conheces, não tens necessidade disso tanto. Mas recentrando um pouco no tema que era o mercado de talento, olhando aqui para o lado da oferta e da procura, de repente temos um mercado que os recrutadores, os recursos humanos que estão a recrutar, antes que estavam limitados só às candidaturas presenciais, às típicas reuniões, às típicas entrevistas, aperceberam-se que podem contar com um conjunto de profissionais de outros pontos do globo e eu acho que isto vai acelerar. Há uma ideia que inclusive ainda não passou a lei, mas acho que foi proposta, que é a própria União Europeia, quando olhamos, hoje os centros de emprego têm apenas ofertas locais dos próprios países. Por que não abrir isso para toda a Europa? Uma oferta de uma determinada função, todos os centros de emprego de toda a Europa têm acesso a isso. Tu estás interessado, chegas lá, vê, está ali uma oportunidade de emprego no Luxemburgo ou na Bélgica ou na Holanda e tens a possibilidade disso. Acho que isto vai acelerar a forma como se recruta e até como se retém. Se calhar uma pessoa que quer sair, vou sair porque demoro muito tempo a chegar ao trabalho e é uma chatice, tenho que fazer 2 horas e depois tenho que ir deixar a minha esposa. E estas pessoas, se calhar, antes eram uma chatice e agora são capazes de ficar na empresa porque não têm que atravessar não têm que ponderar essa decisão. E curiosamente, um side effect, um efeito lateral que isto tem é ao nível do imobiliário. Espaços de empresas que têm tipo 2 ou 3 andares, de repente deixa de ter necessidade para tanto e pode libertar isto, inclusive para o mercado habitacional, reconvertendo e havendo liberalização suficiente para isso, ou flexibilização suficiente para isso, de reconverter espaços que eram profissionais para habitação e baixando o preço da habitação nas próprias cidades. Eu acho que estás a ser demasiado otimista relativamente a isso, mas pronto, é uma questão de Imagina que eu ia mudar-me para o meu local de trabalho e depois tenho que ir para aqui A ti ninguém te obriga, mas há pessoas interessadas, não é? Não, eu acho que a partir do momento em que se estás a desenvolver a tua atividade profissional e podes desenvolvê-la em qualquer lugar,
pode acontecer duas coisas. Se nós olharmos para os recrutadores, eles podem recrutar em qualquer parte do mundo, o que é bom. Segundo, em vez de ir para o escritório, podes trabalhar da tua aldeia, da tua casa. Mas obviamente tens de estar preparado, porque o teu salário vai ser indexado ao sítio onde estás a morar. O problema é que acho que as pessoas estão convencidas que, olha, vou morar, sei lá, não sei, onde é que tu moras, Aniceto? É de lá Margem Sul, uma aldeia qualquer. Vila Franca Vila Franca do Rosário. Epá, Imagina. Sem máfias, não digas isso. Epá, não sei dia qualquer. Olha, por exemplo, eu sou das Caldas da Rainha. Uma coisa é estar a trabalhar e a viver nas Caldas da Rainha, e outra coisa é estar a viver e a trabalhar em Lisboa. O salário tinha de ser comparado com. Quer dizer, para eu estar a trabalhar em Lisboa, tinha de estar a trabalhar com um salário superior. Se eu estou a trabalhar nas Caldas da Rainha, posso estar com um salário inferior. O mesmo vai acontecer, por exemplo. Tens uma vantagem inegável nas Caldas, é que chegas às 6 horas e dizes que não fazes nem mais um. Peter, há uma coisa que já traduz isso. Há algo que já traduz isso, chama-se derrama municipal. Mas isso é ridículo, pá. Não, isso não. Não é isso. Já essa distinção de município para município, percebes? Olha, em 2 meses vi-me obrigado a fazer duas coisas. Uma, aumentar a minha área de trabalho aqui num pequeno escritório que tinha em casa e que manifestamente se tornou insuficiente a partir do momento em que percebi que tinha que ter mais hardware e que tinha que ter mais capacidade de trabalho. Notei orçamentalmente e de que maneira em combustível, uma vez que trabalho longe, a diferença bastante sensível, mesmo que esta introdução do passo social único e do valor único da área metropolitana de Lisboa tenha sido uma enorme mudança, um paradigma tremendo, uma mudança enorme para quem está na margem sul, que tinha passos verdadeiramente leoninos a 120, a 130 euros ou mais se forem combinados com outras áreas intermodais, e isso faz uma diferença tremenda. Mas aquela que eu não valorizava e que agora valorizo é o tempo. O tempo é notoriamente a grande vantagem. Portanto, daí o jovem agricultor que há em mim ter tempo para se dedicar ao dia a uns canteiros. Curiosamente, pensa assim, 2 horas por dia para ir e vir do emprego, tu como empregador, ao metê-lo a trabalhar em remoto, estás a dar à pessoa 10 horas novas que ele tem na semana. É mais do que um dia de trabalho. As pessoas não podem subestimar o disparate épico que é toda a gente às 8h30 da manhã e levar miúdos à escola, depois ir para o trabalho, etc, etc. Ter 1 hora por dia nisso e às 6h30 da tarde repetir a Odisseia. Demasiado tempo, é demasiado estúpido, e as pessoas precisam de otimizar. E mais, uma pessoa com uma cabeça saudável, limpa, tempo para cultivar os seus morangos e comer os morangos, etc, etc, é muito mais produtiva e pode entregar muito mais à sua entidade patronal. É de uma inteligência básica, que se isto são coisas mesuráveis, inteligência básica, medi-las e aproveitar isso, fornecendo às pessoas um nível de vida que não tem rigorosamente nada a ver com a situação anterior. Ainda não falámos das power naps. Isso vai ter que ficar para a próxima vez. Já estamos bastante adiantados da hora hoje. Muito bem, sim senhor. Estamos feitos por hoje de tópicos. Foi mais um Prima Qualquer Tecla. Voltamos na próxima quinta-feira, porque eu ainda estou em lockdown aqui em Londres, um bocadinho mais este fim de semana posso-me juntar a mais 6 pessoas e encontrar-me com elas num parque, mas não posso fazer muito mais do que isso. Pronto, próxima semana cá estamos novamente às 22h30, hora de Lisboa, GMT mais um. A ver se desta vez eu acerto com a coisa na promo. E novamente com o Paulo Oriente, com o Armando Alves e com o Pedro Aniceto e comigo, Vitor Domingos, na próxima semana, 22h30, no YouTube e no Twitter. Até a próxima.